A paz do Senhor, meus irmãos. Então, hoje a gente vai dar início ao nosso estudo do tabernáculo de Moisés, fazendo aquelas conexões de como ele aponta para Cristo, de como ele aponta para nós, que somos o templo do Espírito Santo na nova aliança, também como ele aponta para o tabernáculo celestial, já que Paulo fala sobre conhecer alguém que foi arrebatado até o terceiro céu. Então nós vamos ver várias conexões no decorrer dos vídeos e também falar sobre como tudo isso está conectado com o livro do Apocalipse, visto que o objetivo, já que estamos tratando da série do Apocalipse versículo a versículo, nosso objetivo principal é mostrar como a lei, como os profetas, como o tabernáculo, o modelo dado por Deus a Moisés lá no monte, ele está conectado como um pano de fundo do livro do Apocalipse. Então, eu quero fazer uma introdução bem breve aqui para mostrar para vocês a empolgação que eu tenho no meu coração em gravar esse estudo com vocês. Eu gosto muito de uma passagem dos evangelhos, onde a gente vê os dois discípulos a caminho de Emaús. E aquele texto ele vai declarar para nós a história de como eles estavam abatidos, de uma certa forma desacreditados, e de repente Jesus aparece no meio deles e eles não o reconhecem. E Jesus pergunta o que houve com eles e eles dizem: poxa, será que você é o único que estando por aqui não sabe o que houve? E eles falam: olha, tinha um homem que a gente acreditava que ele era o Messias, ele era o Cristo, mas já faz 3 dias que ele morreu. E eles estavam, de certa forma, desacreditados. E o texto vai dizer para nós que Jesus continuou caminhando com eles nesse caminho de Emaús. E quando Jesus conversava com eles, o texto diz assim, que ele começou desde Moisés e passando por todos os profetas, ele começou a explicar as coisas que estavam escritas a respeito do Cristo, do Messias nas Escrituras. Imagina, irmãos, que o próprio Jesus ele está dando a explicação do que nós vemos das sombras que a gente viu no Velho Testamento. Esses dois tiveram o privilégio de receber uma explicação, a revelação da parte do próprio Jesus. Tanto é que quando os seus olhos são abertos, eles veem que eram Jesus e eles vão dizer assim, não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava, enquanto ele expunha as Escrituras. Irmãos, me alegra muito o coração a gente estar tratando estas questões que vêm lá desde Moisés, vem passando pelos profetas. E o desejo do meu coração é que o Espírito do Senhor, é que o próprio Deus, que o próprio Jesus, ele possa testificar no seu coração e possa fazer arder o seu coração pelo desejo de estudar mais as Escrituras. Então, hoje, nós vamos começar esse estudo sobre o tabernáculo e desde já eu quero colocar aqui na tela algumas coisas para a gente começar a ler alguns textos. Lembrando que esses 2 ou 3 primeiros vídeos, eles vão ser mais introdutórios. À medida que a gente vai avançando na revelação, eu acredito que a gente vai começar a desenterrar muitos tesouros escondidos a respeito do reino de Deus que estão por trás desta figura maravilhosa que é o tabernáculo. Então, meu convite é, fica comigo até o final dessa série, porque a gente vai lançar os alicerces agora para depois poder começar a construir um entendimento e aprender muitas coisas que vão desde o Gênesis até o Apocalipse. Então hoje a gente vai ver aqui sobre essa primeira parte que é o tabernáculo de Moisés. Ela é uma parte introdutória onde a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a divisão do tabernáculo. Então, o texto primário que eu quero ler com vocês é o texto que se encontra em Êxodo 40, do versículo 1 ao 9, que ele vai mostrar a divisão que era feita ali no tabernáculo. Então preste atenção nessa divisão. O texto diz assim, e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês
no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Só para vocês terem uma ideia, essa tenda da congregação, ela recebia vários nomes, né? Como, por exemplo, tenda, tabernáculo, templo, santuário. Vocês vão ver esses vários nomes atrelados falando do mesmo local. Além disso, a tenda era chamada de tenda do encontro, tenda da congregação, tenda da presença. Vocês vão ver que o tabernáculo ele tinha todos esses nomes, né? A tenda do testemunho. Então vocês vão ver várias colocações feitas acerca do tabernáculo, tá? Agora, olha só. O texto diz assim para nós: e porás nele o altar do testemunho. Aqui nós temos a primeira divisão, aonde ficava a arca do testemunho. E o texto diz assim, ó, e cobrirás a arca com um véu. Perceba que nessa estrutura que a gente vai ler, daqui a pouco a gente vai ver a imagem para ilustrar, a narrativa começa lá do local do Santo dos Santos e ele vem saindo para fora. Perceberam? Começa lá da arca, lá no Santo dos Santos, e a narrativa vem construindo uma estrutura do templo de dentro para fora. Então, olha só, o texto no versículo 3 diz, e porás nesse tabernáculo, nessa tenda do encontro, né, porás a arca do testemunho e cobrirás a arca com um véu. Então, o primeiro dos utensílios que a gente vai ver era a arca do testemunho, a arca da aliança. Logo em seguida vinha um véu de separação da arca. E fora do véu, agora o texto vai dizer para nós o seguinte: depois colocarás nele, depois do quê? Depois do véu, colocarás nele a mesa e porás em ordem o que deve ser posto em ordem nela. O que deveria ser posto em ordem na mesa? Os 12 pães da presença, né? Os 12 pães, então, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Agora olha o que o texto diz. Também colocarás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então, pendurarás a cortina da porta do tabernáculo. Olha só, qual que é a estrutura? Você tinha então a arca do testemunho, após a arca vinha um véu de separação, e aí o texto diz para nós que nessa segunda ala, de dentro para fora, você colocaria a mesa dos pães da presença de um lado, o candelabro, né, do outro lado, e na frente da arca, na frente, mas do lado de fora da cortina, teria um altar de incenso. Então, basicamente, essa era a ordem da disponibilidade desses primeiros utensílios. E aí, o texto ainda continua dizendo assim, ó, e então pendurarás a cortina na porta do tabernáculo. Ou seja, após a arca, você tinha um véu de separação. Quando você passava esses 3 utensílios, a mesa dos pães da presença, o candelabro e mais o altar de incenso, após eles tinha mais uma cortina, mais um véu de separação que era como se fosse uma espécie de porta deste tabernáculo, né? Desta tenda. Então, agora olha o átrio exterior. O que era o átrio exterior? A parte externa do tabernáculo, a parte de fora da tenda. Então, o texto vai dizer assim, ó, porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo. Quer dizer, nós vimos praticamente 3 véus, cortina, né, que está sendo chamada de porta essa cortina. Então tinha o primeiro véu, tem o segundo véu, que era a porta da tenda, e na parte exterior, que ela era cercada por cortinas, né, que eram tecidos brancos, né, era como se fossem cortinas ou véu que rodeava todo o tabernáculo, também tinha uma porta, né? E o texto está dizendo para nós assim, ó, que porás um altar do holocausto diante da porta do tabernáculo. Qual porta? A porta do átrio exterior. Então ele vai dizer, porás a pia entre a tenda da congregação e o altar. Então, do lado de fora você tinha o altar do holocausto, que era na frente da porta
né, da entrada no tabernáculo, e entre a tenda e o altar se colocava uma pia, bem na porta para a entrada dentro da tenda do encontro. E o texto diz assim: porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nelas porás água. Depois porás o pátio ao redor. Então existia depois um cercado ao redor, né? Porás o pátio ao redor e pendurarás as cortinas à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele há, e o santificarás a todos os seus pertences, e será santo. Então, essa é a primeira descrição do tabernáculo. Quando a gente olha para o tabernáculo, aqui nós só temos a parte interna, né, a parte de dentro. Nessa imagem introdutória está faltando as cortinas que faziam o cercado ao redor do tabernáculo, tá? Mas aqui você já tem a disponibilidade dos itens que estavam dentro do tabernáculo. Então o texto basicamente ele está dizendo para nós assim, ó, que nessa estrutura inicial da disposição de como o tabernáculo deveria, em primeiro lugar, como ele deveria ser começado a montar de dentro para fora, e as separações que haviam nesse tabernáculo. Então, basicamente, o texto diz para nós assim, ó, que tinha ali a arca do testemunho, a arca da aliança. Essa arca era chamada de arca do testemunho porque dentro dela existia ali as tábuas dos 10 mandamentos, que era a lei de Deus e que também servia como um testemunho daquele momento, né, marcante na história, onde Deus está dando a lei no monte e o povo está construindo um bezerro de ouro aqui. Quando Moisés desce, ele quebra as tábuas originais e aí Deus vai dar novamente. Então essas tábuas servem como um testemunho, né, da lei que Deus deu. Essa lei deveria ter ido parar no coração, mas por causa da dureza de coração, por causa da idolatria, do adultério, porque o povo quebrou a aliança já nos primeiros dias do casamento, você vê que essa lei ela foi parar em tábuas de pedra e estavam dentro da arca como um testemunho. Além de tudo, havia dentro da arca a vara de Arão, né, onde você tem outra rebelião de pessoas querendo servir a Deus e pessoas querendo ocupar cargos para os quais elas não foram designadas por Deus, né? E aí Deus vai mandar trazer as varas ali de 12 líderes, e Deus diz assim, ó, a vara que florescer, essa é aquele que eu escolhi para me servir. Então a vara de Arão floresce, né? Então você tem a vara de Arão como outro testemunho de outra rebelião, e você tem também o maná que estava num pote de ouro, aquele que Deus fez cair durante 40 anos. Aí você tem também o maná, né? Que era um testemunho de como Deus proveu para um povo rebelde, um povo de dura cerviz, né, que Deus dava pão e eles choravam por causa de falta de carne e muitas coisas. Então você tem ali dentro da Arca da Aliança uma arca que é chamada de Arca do Testemunho, porque dentro dela existem esses 3 itens que dão testemunho da grandeza de Deus e até mesmo da dureza do coração da rebelião do povo. Porém, o texto diz assim, então você vai colocar a arca e depois você vai estender o véu. Esse véu era um véu de separação, que é o que você está vendo aqui, ó. E esse véu de separação, basicamente, era um véu que ele tinha ali imagens de querubins, tá? Então isso também tem um significado, também tem toda uma história sendo contada através dessas imagens. E quando você saía para trás, você vê que Deus diz assim, ó, coloca a arca, coloca o véu, e então nesse segundo compartimento, que era chamado de um lugar santo, né, lembra que a tenda era uma só, mas quando você entrava dentro da tenda, você via que ela ainda estava dividida em 2 partes, o Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde estava a arca, e na frente da arca tinha o lugar santo, então, que era onde ficavam os outros 3 itens, né? A mesa de um lado, que era a mesa dos
pães da presença. Do outro lado ficava o candelabro. A gente vai abordar em vídeos posteriores, a gente vai falar de cada um desses itens e qual o simbolismo dele, né? Ficava o candelabro. E na frente da arca, ou seja, o texto está dizendo, era do lado de fora do véu, mas na frente da arca ficaria então esse altar de incenso. Só que o texto ainda vai dizer, você vai pôr então, na frente desses itens, você vai colocar a cortina, né? Que seria uma espécie de porta. Essa cortina era uma espécie de porta que ficaria ali entre esses utensílios e a parte exterior, a parte de fora do tabernáculo. Então você tem uma cortina. Quando a gente sai para fora do tabernáculo, você vai perceber que então agora Deus vai dizer assim, ó, você vai pôr também o altar. O altar de sacrifício, o altar de holocausto. O que era o altar de holocausto? Era esse altar que você está vendo na tela, onde se sacrificava, onde se derramava sangue. E após o altar, se você continuasse, teria aqui então a parte externa que cercaria o tabernáculo e você teria uma porta também feita de cortinas. Então, o altar, ele deveria ficar na frente da porta. E entre esse altar e a entrada no tabernáculo e a porta do tabernáculo, ele está dizendo, você vai colocar a bacia de água ou a pia de água, né? Então, essa é a estrutura básica que a gente vai encontrar no tabernáculo, tá? E nessa imagem só está faltando agora a cerca, o que cerca o tabernáculo, o que cerca o átrio exterior, a parte de fora. Mas basicamente essa estrutura. A gente vai perceber agora no decorrer da leitura e dos próximos vídeos que do lado de fora nós vamos ter os utensílios feitos com bronze. Era madeira de acácia, uma madeira dura que a gente vai ver nos próximos vídeos, mas era uma madeira dura revestida de bronze, tá? O altar, ele era assim, ele tinha 4 pontas, era madeira de acácia revestida de bronze, porém, quando você chega na pia, você vai perceber que ela não tem madeira, é bronze puro. Quando você passa aqui a primeira cortina para entrar, a primeira porta para entrar dentro da tenda, você tinha ali 5 colunas, 5 fala de graça, né, o número que aponta para a graça, 5 colunas que era madeira de acácia, revestida de ouro, e na sua base, você vai ver assim, ó, que ela tinha uma base que era uma base de bronze. Tá? Por que bronze? Você vai perceber que esse metal bronze era o mesmo que estava no altar e era o mesmo metal que estava na pia, tá? Então, até aqui era o limite do átrio exterior. A partir do momento que se passava para dentro dessas colunas, isso é importante porque lembra que Deus está dizendo assim, ó, uma das promessas às 7 igrejas no Apocalipse é: ao que vencer, farei você uma coluna no templo de Deus. Da onde que você acha que vem essa promessa, irmãos? Deus está dizendo, você vai fazer parte do meu santuário, do meu tabernáculo. E esse era o modelo que Deus deu. Quando você cruzava essa primeira cortina, então, nós vamos ter aqui a segunda parte, que a gente pode chamar, que era uma segunda cortina, esse véu de separação para entrar no Santo dos Santos. Aqui você também tem, só que em vez de ter 5 colunas, né, você vai ter 4. Né, que aponta, quem sabe, para os 4 cantos da terra, aponta para 4 querubins, 4 seres viventes, tem também toda uma tipologia. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que essa coluna, ela também era de madeira de acácia, que fala da humanidade, madeira, né? Era uma madeira dura, cheia de nós, isso fala da humanidade, mas ela era revestida de ouro, que isso fala de divindade. E agora, nessa parte, você tem uma divisão, né, embaixo, diferente da primeira entrada das colunas, que era bronze, que fala... É como se demarcasse o território. Daqui para fora é bronze.
fala de uma parte, mas daqui para dentro você vai ver que é ouro e prata, que fala de outra parte, de outro compartimento. Então, o ouro e a prata, né, vocês vão ver que eles estão atrelados ao que é divino. E a prata, ela em si, ela fala de justificação, preço de justificação. Lembra que quando vendem José, eles vendem por moedas de prata. Quando Jesus é vendido, é por moedas de prata. Prata fala de um preço que foi pago. Tanto é que a Bíblia vai dizer assim, ó, que nós não fomos comprados por prata ou ouro, por preço, né, mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, pelo um preço de redenção foi pago. Então, você vê que a prata, ela tem esse simbolismo, ela fala do preço da redenção. E você tinha aqui, então, essa entrada. Então, basicamente, essa é a estrutura da divisão do tabernáculo. Olhando de dentro para fora, você tem o lugar santíssimo. Vou usar esse lado aqui, o lugar santíssimo. Aí aonde você tinha a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho. Na frente da arca existia um véu de separação, do qual a gente também vai falar desse véu que se rasgou, né? A gente vai falar desse véu. Na frente desse véu você ia ter, então, o altar de incenso que ficava de frente para a arca e mais 2 utensílios, a mesa dos pães da presença, o candelabro, e aí você tinha outra cortina, outra divisão. E dessa cortina para fora você tinha o átrio exterior. Então, se você percebeu, você tem aqui 3 divisões nesse tabernáculo. O santíssimo lugar, o lugar santo, o lugar da presença de Deus, o lugar santo que era em frente ao santíssimo, e o átrio exterior, a parte externa, a parte de fora, a parte que todo mundo podia enxergar. Essas são as primeiras 3 divisões do tabernáculo. É apenas uma apresentação. E você precisa ter isso em mente para você entender depois, quando a gente for falar sobre o homem, para entender quando a gente for falar sobre o tabernáculo celestial, visto que Paulo vai falar sobre o terceiro céu. Você acha que é por um acaso que todas essas coisas estão conectadas, de que Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo? Então você vai ver que existem várias conexões. Esse primeiro vídeo foi só para você entender essa divisão. No próximo vídeo nós vamos continuar a partir desta divisão, abordando outras questões que estão relacionadas para progredirmos na revelação. Então, irmãos, eu quero convidar você, se não é inscrito, se inscreve nesse canal, curte, compartilha, e eu vou pedir para você, se sentir no coração, torne-se membro desse canal e abençoe a minha vida e os projetos que a gente tem no canal Graça e Conhecimento. Um abração e até o próximo vídeo.